Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023, para a gente trazer notícia e informação nesse nosso primeiro vídeo, falar de futebol, de esporte, para você que está sempre aí ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Estamos por aqui de novo, dessa vez para a gente trazer muita informação aí para você que gosta de esporte, que gosta de futebol. Voltou o Campeonato Brasileiro, ontem 2 jogos aconteceram, Flamengo e Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo, e a gente traz os detalhes já já. Derrota do Flamengo e mais uma vez com muitos protestos da torcida do Mengão às vésperas aí da primeira partida da decisão da Copa do Brasil. O outro time envolvido na decisão da Copa do Brasil também perdeu. São Paulo foi até o sul do país e perdeu o seu confronto para o Internacional. A gente fala então desses 2 jogos e dos jogos que acontecem nesta quinta-feira aí de Campeonato Brasileiro. Essa rodada do Campeonato Brasileiro muito maluca, né? Começou ontem e vai terminar só no sábado a rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Já já a gente traz detalhes para vocês que estão aí sempre com a gente. Também traremos a seguinte informação do futebol internacional. Regra do impedimento vai mudar para beneficiar atacante? Pois é, a gente vai detalhar para você essa informação. Será, rapaz? Já já. Falando em Flamengo, o Flamengo tem esquema de segurança reforçado na volta ao Rio de Janeiro. Alan chega de muletas. Pois é, já já a gente detalha para você também. Fala de vôlei, Helena do Sesc Flamengo passará por cirurgia no coração. Falaremos também sobre o Vasco da Gama. O Vasco tem treino no Newton Santos antes de clássico contra a equipe do Fluminense. E ainda nesta edição desse nosso primeiro vídeo, falaremos do Cruzeiro. Pepa abre o jogo sobre demissão do Cruzeiro, revela mágoa e nega atrito com o elenco. Já já a gente fala desse assunto aí, do caso Pepa, né, rapaz, no Cruzeiro. E também falaremos do Neymar. Neymar ganha chuteira com homenagem por recorde na seleção brasileira. Essas informações e um pouco mais daqui a pouquinho, logo após os nossos 2 recados e também a nossa tradicional vinheta. Segura aí, que eu volto já já trazendo tudo isso para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Estamos
Estamos de volta agora para a gente trazer notícia, trazer informação para você que está aí ligado com a gente. Você que gosta de esporte, gosta de futebol, né? Sei que para algumas torcidas hoje não é um bom dia, sei disso. Mas vida que segue, né, gente? Vida que segue, vida que segue. Já já a gente fala de campeonato brasileiro. Mas vamos começar aqui falando da regra do impedimento que vai mudar para beneficiar atacante. Essa é a grande pergunta. Então deixa eu explicar essa situação para você que está aí assistindo esse nosso primeiro vídeo desta quinta-feira. O ex-árbitro Renato Macilha afirmou nesta semana, em entrevista ao UOL, que a FIFA está tentando uma nova regra de impedimento, algo que, segundo ele, faria com que 99% dos gols que hoje são anulados por posição ilegal fossem validados. Segundo o GE apurou, né, com fontes aí da FIFA, os testes estão sendo conduzidos em campeonatos de categorias de base de 3 países, Suécia, Itália e Holanda, o que não significa, porém, que uma mudança nas regras, né, esteja próxima. Trata-se apenas de um primeiro passo num longo caminho até que uma mudança tão grande seja transformada em realidade. Como funcionaria a nova regra? Pela regra do impedimento atual, basta que apenas uma parte do corpo do atacante esteja à frente do penúltimo jogador, no caso aí defensor, né, para se configurar o impedimento. Foi o que aconteceu, por exemplo, no jogo entre Peru e Brasil, pelas eliminatórias, quando Richarlison teve seu gol anulado. A nova regra testada pela FIFA, uma ideia do chefe de desenvolvimento global de futebol, o Arsene Wenger, é só marcar o impedimento quando o atacante estiver completamente à frente do defensor. Se alguma parte do corpo do atacante estiver na mesma linha, então a decisão seria validar o lance. Meu amigo, se fizer isso, o número de gols no mundo vai aumentar umas 500 vezes, né? 500% ou mais. Se validar isso aí, gente, quer dizer que o cara só vai poder estar impedido, por exemplo, aqui é a figura do zagueiro, né? O cara só estaria impedido então se esse cara estivesse aqui completamente à frente desse defensor. Completamente. Meu amigo, se ele tiver com uma parte só, com a parte aqui, né, ao lado do defensor, ele não estaria impedido, é isso que eu entendi? Meu amigo, a autorização para a FIFA conduzir esses testes foi dada pela IFA, na verdade IFAB, que é o International Board, a entidade que cuida aí das regras do jogo. Ainda antes da pandemia, em 2019, essa ideia surgiu, mas os estragos causados pela Covid-19 impediram e adiaram os testes, que finalmente começaram no segundo semestre deste ano. Ainda não há uma previsão de quando, nem se, né, tal ideia vai sair do campo dos testes. É possível que a ideia seja abandonada, como já aconteceu com outras. Uma mudança tão importante, numa regra tão determinante no jogo, é considerado algo delicado demais. Toda a comunidade aí do futebol precisaria ser convencida e ensinada sobre a alteração na regra. Por isso, a FIFA entende que não se trata de uma situação para o curto prazo. Assim, eu não acho uma boa ideia nesse sentido. A gente discute, eu discuto também, é quando você dá um impedimento por 100 milímetros. Eu acho que quando for numa situação dessa, o ataque tem que prevalecer. Porque assim, cara, como é que pode uma parte minúscula ali da chuteira do jogador, né, tá à frente e ele ser marcado impedimento? Então eu acho muita, sabe, privar muito o gol no futebol. Eu acho que essa regra do cara tem que estar na frente
para ser impedimento, né? Aí eu já acho demais, sinceramente eu acho demais. Com o corpo completamente na frente para estar impedido, eu acho demais. Mas eu, assim, acho que esses impedimentos milimétricos, né? Milimétricos aí deveria ser validado. Porque, principalmente aqui no futebol brasileiro, eu vejo assim, sai um gol. Os caras que eu falo, os caras do VAR, os caras procuram tudo. Eles vão varrendo. Lógico que a ferramenta foi criada, gente, para ver se a bola entrou no gol, né? Tem impedimento também, beleza. Mas para interferir muito pouco no jogo. Aqui no Brasil se interfere demais. Quando sai um gol, os caras demoram 10 eu estou exagerando, né? Mas 5, 4 minutos para verificar, né? E os caras vão. E às vezes, um impedimento que é muito claro. O jogo do Brasil, por exemplo, o impedimento do Richarlison estava claríssimo. Os caras demoraram 7 minutos. Perdão. Os caras demoraram 7 minutos para descobrir que o Richarlison estava impedido. Ou seja, eu estou falando do futebol brasileiro, mas o VAR, ele só funciona corretamente na Europa. Né? Só funciona corretamente na Europa. Aqui no futebol sul-americano, os caras conseguem brigar com a imagem, principalmente aqui no Brasil. Os caras conseguem brigar com a imagem. Pois é, mas vamos aguardar para ver. Eu não acredito que essa regra vai ser implantada, né? Mas vamos aguardar para ver, né? Vamos aguardar para ver aí. Flamengo tem esquema de segurança reforçado na volta ao Rio. Alan chega de muletas. O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira no aeroporto do Galeão, sob forte esquema de segurança. Mas apenas um torcedor apareceu para protestar após a derrota para o Atlético Paranaense por 3-0 em Cariacica, no Espírito Santo, às vésperas da final da Copa do Brasil. O torcedor criticou o elenco, a direção e o treinador, mas o ambiente foi tranquilo, sem confusões. Vamos jogar, aqui é Flamengo, estamos perdendo à toa, disse o torcedor, que completou: elenco de milhões e técnico de centavos. Vamos jogar, temos que ganhar, um Flamengo vencedor tem que jogar para ganhar, mais uma vez jogando mal, time de milhões, técnico de centavos, estamos fazendo vaquinha para fazer uma festa bonita no Maracanã. Ninguém está dando garra e raça. Foi o que disse aí o torcedor. O torcedor questionou a postura do elenco e as atuações recentes. Além disso, reclamou do preço dos ingressos para a final da Copa do Brasil. O ingresso mais barato é R$400. Vai ter 70 mil no Maracanã. Arrecadamos mais de R$150 mil para fazer uma festa maneira no Maracanã. E os caras jogam desse jeito? Questionou o torcedor no protesto. A delegação do Flamengo desembarcou às 3h17 da manhã desta quinta-feira pelo salão nobre aí do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Como precaução, né? Um forte esquema de segurança foi montado. Havia cerca de 20 seguranças do clube e muitos policiais militares, além de todo o aparato dos funcionários do aeroporto. Além dos jogadores e da comissão técnica, o dirigente Marcos Braz também estava presente. No desembarque, foi possível ver o volante Alan de muletas. O jogador se lesionou no segundo tempo da partida contra o Atlético Paranaense e pode ser mais um desfalque na final da Copa do Brasil. O Flamengo volta a campo no domingo, às 16 horas no horário de Brasília, contra o São Paulo no Maracanã, pela primeira partida aí da decisão da Copa do Brasil. O jogo da volta será no dia 24 de setembro, no mesmo horário, só que no Morumbi. Rapaz, que situação, né? Estou até comentando agora no nosso grupo de resenha lá do nosso WhatsApp. Abraço para essa turma toda aí. Justamente isso. Como que pode, cara? Um elenco, se eu não me engano, eu vou pesquisar direito e vou trazer para vocês aqui em um outro momento. A folha salarial do Flamengo é 30 milhões, né? 30 milhões, né? Meu amigo, se eu não me engano, acho que é isso.
Se eu não me engano, acho que é isso. Eu vou pesquisar aqui, talvez até nesse mesmo vídeo eu trago para vocês, né? No segundo bloco do vídeo aqui eu trago para vocês. Mas é inaceitável, gente, sinceramente, é inaceitável. O time que o Flamengo tem hoje, claro que futebol, você monta um time forte, com grandes jogadores, não é certeza de você ganhar tudo. Mas o Flamengo esse ano, eu já vi situações do Flamengo bastante complicadas. Mas desde que o Flamengo montou esse elenco aí, desde 2019 para cá, sinceramente, passou por algumas turbulências, mas esse ano de 2023 tem sido o pior. Mas deixa pra gente comentar mais sobre o Flamengo daqui a pouquinho, né? Ainda continuando falando do Flamengo, só que de vôlei, Helena do Sesc Flamengo passará por cirurgia no coração. Destaque do Brasil na conquista do bronze do Mundial Sub-21, Helena vai desfalcar o Sesc Flamengo no início da temporada. Em exames realizados pelo clube, ficou constatado que a jogadora tem comunicação intertrial do tipo ostium secundum, uma espécie de lesão, uma cardiopatia congênita, considerada até frequente. Ela vai precisar passar por cirurgia antes de voltar a jogar. O procedimento está marcado para a próxima quarta-feira. Apesar de ser uma cirurgia no coração, o procedimento é considerado simples, realizado com sedação local e com cortes muito pequenos. A recuperação deve ser rápida e a atleta estará apta a jogar ainda no primeiro turno da Superliga. Estou muito tranquilo em relação à cirurgia. É algo que eu sabia que teria que ser feito e o Sesc Flamengo está me dando todo o suporte. Não quis abrir mão desse Mundial com a minha seleção. Então, me propus a fazer agora em setembro. Vou me cuidar muito, fazer tudo o que estiver ao meu alcance para o mais breve possível já estar 100% e à disposição da comissão, disse a jogadora. Então, boa recuperação aí, boa cirurgia, né, para essa menina Helena, que ela volte logo a atuar aí, né, e exercer a sua profissão. Falar do Vasco da Gama, Vasco treina no Newton Santos antes de clássico contra o Fluminense, visando ao clássico contra o Fluminense. No próximo sábado, às 16 horas, no horário de Brasília, o Vasco realizou atividades no gramado do Newton Santos. Ontem, quarta-feira, a atividade como forma de adaptação ao gramado artificial do estádio administrado pelo Botafogo. O Vasco é o mandante do jogo e vai jogar no Newton Santos porque São Januário está proibido de receber torcedores de ambos os clubes em clássicos regionais. O estádio do clube estava interditado pela Justiça Comum, mas o Vasco assinou em reunião ontem, quarta-feira, um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, cujo principal efeito é permitir a realização de jogos com público em São Januário. Pois é, rapaz, é o Vasco se preparando para o confronto de sábado contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E que bom, né? Que bom que que o Botafogo permitiu que o Vasco pudesse fazer esse reconhecimento, vamos colocar assim, né? Do gramado do tapetinho, né, rapaz? Tapetinho lá do Newton Santos. Ô, Cristiano, por que não foi aberto também para o Fluminense? Porque o Fluminense é o visitante. O mandante do jogo é o Vasco, né? E foi feito um acordo com o Botafogo aí para que o Vasco pudesse treinar lá no tapetinho. Falar do Cruzeiro, o Pepa abre o jogo sobre demissão do Cruzeiro, revela mágoa e nega atrito com elenco. 2 semanas após ser demitido pelo Cruzeiro, Pepa abriu o jogo sobre a passagem de 5 meses pelo futebol brasileiro. O português vive os últimos dias em Belo Horizonte e concedeu mais de 1 hora de entrevista exclusiva à Globo. Revelou mágoa com a decisão da diretoria pela demissão e negou qualquer tipo de problema no vestiário da Raposa. Abre aspas. Quando falo sobre isso, falo com um bocado de mágoa e frustração, porque não queria sair. Não esperava, nem queria. Mas pronto, é assim, estou aqui, estou torcendo de longe para que ocorra tudo bem.
e vai ocorrer, fecha aspas. Pepa foi demitido pelo Cruzeiro em meio à instabilidade do time no Campeonato Brasileiro. Eram 7 rodadas sem vencer e a zona de rebaixamento ia se aproximando após um início aí de briga entre os classificados para a Libertadores. Apesar da ausência de vitórias, o time jogou bem em boa parte desses confrontos. Pepa esperava mais respaldo por parte da direção em meio à turbulência. O treinador português cita que o processo seletivo, que o confirmou como técnico do time há 6 meses, o fez ter segurança de que teria respaldo em momentos difíceis, em função do projeto da SAF. Segundo Pepa, a diretoria entregou tudo o que foi prometido em termos de estrutura, mas admite que faltou apoio no momento de ausência dos resultados. Tudo. Não me faltou nada. A única coisa que me senti foi um pouco desapoiado. Você treina o Cruzeiro com 11 milhões de torcedores, uma paixão louca. De repente, tchau, acabou. Se fosse por confusão com jogadores, com direção, com más exibições, aí sim, é uma grande mágoa. Da mesma forma como foi explicado sobre a força do projeto, se em algum momento acontecesse de perder por 3 a 0, chegar e falar: meus amigos, esse é o nosso treinador, é ele até o final da temporada, seja com 3, 4, 5, ele vai ser nosso treinador, porque foi escolhido e nós acreditamos. Abre aspas, só essa coisa que fica, porque não foi feito isso. Se não foi feito, não acreditam que daria. Eu acreditava 100%. Mas quem tem a faca e o queijo na mão, não acreditou. Só tenho que respeitar. Ajudaram-me em tudo. Não faltou nada, mas senti a falta de apoio. Mas será que era falta de apoio? Talvez acharam que era melhor assim, fecha aspas. Disse aí o ex-treinador do Cruzeiro. Meu amigo, é difícil, né, gente? É complicado. Vocês imaginam aí a pressão que o Ronaldo sofre. O Cruzeiro que vinha de 3 Série Bs aí, 3 anos na Série B. O Ronaldo assumiu, conseguiu o acesso, né? Voltar para a Série A. E aí é aquela coisa. O Cruzeiro, até que em algumas partidas, realmente o Cruzeiro não jogou mal. Tomou gols ali no vacilo, tomou um gol mesmo no finalzinho do jogo contra o Palmeiras no Allianz, que estava 0 a 0. No último segundo tomou o gol. Tomou um gol contra o Corinthians também, jogando em casa no Mineirão. Estava vencendo por 1 a 0 e no último segundo de novo acabou tomando gol de empate. Então, são coisas que acabam irritando o torcedor. E a pressão do torcedor, que já vem, né, bastante machucado há algum tempo, ver a aproximação do time do Cruzeiro novamente a uma zona de rebaixamento, aí o desespero bate, né? E nem o Ronaldo, com toda a sua experiência, conseguiu segurar o Pepa. Neymar ganha chuteira com homenagem por recorde na seleção brasileira. A marca de artilheiro histórico da seleção brasileira rendeu a Neymar uma chuteira personalizada. O atacante exibiu nas redes sociais o novo modelo, que terá edição limitada. Serão 78 pares, em alusão ao recorde batido, distribuídos para as pessoas que mais o ajudaram, o craque, na carreira. Pois é, na ação divulgada por Neymar, o atacante selecionou o grupo de pessoas que receberão a edição especial, incluindo amigos, treinadores, ex-companheiros e atuais, além de lendas do futebol brasileiro. Cada chuteira corresponde a um gol de Neymar pela seleção. O atacante também vai sortear um par da chuteira em uma competição especial nas redes sociais, chamada de NJR78 Future. A chuteira é branca e apresenta 10 ícones exclusivos criados a partir de desenhos de Neymar em dourado. Esses desenhos começam na chuteira direita, com o desenho do jogador jovem, e terminam com o desenho do jogador atualmente na chuteira esquerda. Ao redor dessas imagens está a frase: a história não se repete. E na parte frontal do cabedal da chuteira está a primeira assinatura de Neymar, que ele escreveu em seu caderno ainda criança, quando sonhava em se tornar jogador profissional. Os desenhos celebram os seguintes momentos:
Neymar desenhando-se como Pelé em seu caderno escolar. Uma carta que sua mãe escreveu para ele. O ponto de ônibus onde costumava pegar o transporte para os treinos. Zito, ídolo do Santos, que lhe deu chance no time. Primeiro troféu como artilheiro de um campeonato juvenil. Betinho, seu primeiro técnico, 7 de março de 2009, data da sua estreia pelo Santos. Primeiro gol e comemoração pelo Santos. Primeiro gol pelo Brasil. Primeira conquista de campeonato pelo Brasil. O recorde de Neymar pela FIFA. Neymar, nenhum jogador, na verdade, né, fez mais gols pela seleção brasileira nas contas da FIFA do que Neymar. O atacante chegou a 79 gols com a amarelinha, superando assim o Rei Pelé. A marca foi atingida diante da Bolívia na última quinta-feira no Mangueirão. Na semana passada, né, em Belém, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A entidade máxima do futebol considera partidas contra clubes e combinados. Já nos critérios da CBF, que engloba todos os jogos, Neymar ainda está 16 gols atrás do rei do futebol. Parabéns ao Neymar, né, rapaz? Parabéns aí ao Neymar. Você tem dúvida que Neymar vai bater esses 16 gols aí? Né? Ah, não ter dúvida? Pois é, eu não tenho dúvida não. Vamos falar do Palmeiras e uma situação chata que está acontecendo no Palmeiras já há bastante tempo, né? Leila obtém medida protetiva contra líderes de organização do Palmeiras após ameaças em live. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, conseguiu medida protetiva contra 3 membros da Mancha Alviverde, principal torcida organizada do clube, por ameaças sofridas de perfis fakes durante live que transmitia o protesto realizado por torcedores na porta da empresa dela, no dia 29 de junho de 2023. Depois disso, a mandatária ainda foi alvo de outras manifestações, como antes da partida contra o Fortaleza, no Allianz Parque pelo Brasileirão, no dia 22 de julho. Em decisão do juiz Fabrício Reale Zia, o presidente aí da Mancha Alviverde, Jorge Luiz Sampaio Santos, e os vice-presidentes da organizada, Thiago Melo, o Pato Rocco e o Felipe de Matos, o Fezinho, estão proibidos de terem contato pessoal ou virtual com Leila Pereira. O trio precisa manter distância mínima de 300 metros do ambiente de trabalho ou da residência da presidente do Verdão. O descumprimento aí pode resultar em prisão preventiva, segundo o juiz. Em nota oficial, a Mancha diz encarar a decisão com perplexidade e diz não ter sido comunicada sobre a medida protetiva. Pois é, rapaz, que situação, hein? Na sentença, o juiz Fabrício Reale Zia menciona que transmissão aí do protesto através das redes sociais tinha como objetivo gerar comentários e reações ofensivas contra a presidente do Palmeiras. Lamentável, gente. Sinceramente, lamentável essa situação. Lamentável, porque, cara, eu não sei por que essa empatia pela Leila, cara. Assim, Leila foi uma das pessoas que fez com que o Palmeiras viva esse momento de tantas glórias. Ela patrocinando o Palmeiras. É lógico, é inegável que a empresa dela ganhou muito, né, com a marca do Palmeiras, né? Colocando a marca da sua empresa Crefisa patrocinando o Palmeiras, ela, tanto que saiu uma matéria esses dias colocando ela, que se eu não me engano entre o top 10, né, das mulheres mais ricas do Brasil. E isso se deve muito também ao torcedor do Palmeiras, a parceria com o Palmeiras. Mas sinceramente, eu não entendo essa perseguição com a Leila. Porque, cara, será, é falta de títulos? Não, é falta de quê? É porque a Leila não solta o dinheiro para fazer loucuras? Eu até entendo quando o torcedor reclama que a Leila, juntamente com o departamento de futebol do Palmeiras, não
trazem ou não levaram a ter esse momento para o Palmeiras um jogador, um atacante, que o torcedor possa falar assim, esse era o cara que a gente estava esperando. Isso eu entendo. Mas é muito pouco para que uma pessoa seja tão perseguida. Porque se ela tivesse aqui chegado no Palmeiras, e o Palmeiras tivesse declinado, né? O Palmeiras não tivesse assim conseguido esse tempo todo aí de parceria títulos, mas o Palmeiras conseguiu Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, fora a Recopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, né? Título também da Recopa do Brasil, né? Do confronto que o campeão da Copa do Brasil com o campeão do Campeonato Brasileiro. Então, sinceramente, não entendo. Eu não entendo essa perseguição com a Leila, mas vamos aguardar aí. Que bom, né? Que bom que a justiça, né? E que a Leila está se prevenindo, né, gente? Porque ninguém está na cabeça de ninguém, né? Segura um pouquinho, gente, que eu volto já pra gente falar aí de Brasileirão, a gente falar de Campeonato Brasileiro. Tem jogo hoje, mais 2 jogos hoje, na sequência aí da rodada do Campeonato Brasileiro. A gente volta já para trazermos aí mais notícias, mais informações para vocês que estão ligados com a gente. Os jogos que aconteceram ontem, jogos que vão acontecer hoje aí na sequência dessa rodada maluca que começou ontem e só vai terminar no sabadão de Campeonato Brasileiro. Segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, pra gente falar de Brasileirão. Vamos começar falando de Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, mais conhecida como quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023, começa mais uma rodada da Série B do Brasileirão, né? A 28ª rodada será aberta hoje com o confronto entre Londrina e Ituano às 18h30 no horário de Brasília. Amanhã os demais jogos eu conto para você, os jogos de amanhã, né, na sexta-feira, e também do sabadão eu conto para vocês, sábado e domingo, né? Para vocês aí a rodada, o complemento da rodada 28 da Série B do Brasileirão. Falando em Brasileirão, vamos falar de Série A, né, rapaz? Tivemos ontem a abertura da 23ª rodada. Eu só te fazer uma correção aqui, que eu disse aqui que hoje teríamos mais 2 jogos, né, para complementar aí na continuação da rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Na verdade, teremos mais 4 jogos hoje. Rodada que só se encerra, repito, no final de semana, ou seja, no sabadão. No sábado, né? No sábado se encerra aí essa rodada 23. Mas tivemos ontem o Flamengo, né, recebendo a equipe do Atlético Paranaense. O Flamengo com alguns desfalques, o Atlético Paranaense idem. O principal desfalque do Furacão foi o Vitor Roque, né, que vem fazendo gols aí. Uma temporada incrível do Vitor Roque. Muito bom jogador, né? Jogadoraço, o Vitor Roque.
Flamengo recebeu o Atlético Paranaense vésperas aí, ou véspera na verdade, né, de final da Copa do Brasil. Não dá pra gente falar que o torcedor do Flamengo, que o Flamengo não tá com a cabeça na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, não dá. Só que não pode usar isso como desculpa também. A atuação do Flamengo ontem foi pífia mais uma vez, horrível, horrível. Meu amigo, o elenco que o Flamengo tem, sinceramente, o elenco que o Flamengo tem, jogar um futebol tão pobre como o Flamengo vem jogando, é inaceitável, gente, sinceramente. Estava até conversando com o meu amigo Alisson aqui, do nosso grupo lá da resenha do WhatsApp, grande Alisson, abração para você, menino, falando justamente sobre isso, eu acredito, e eu ouço de muitos flamenguistas, mesmo se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, vai ter uma reformulação assim gigante no Flamengo. E quando eu digo reformulação, acho que vem à cabeça de vocês, muitos jogadores vão sair. Não é só jogadores não, gente. Cabeças vão rolar, não é só de jogadores não. Você pode ter certeza que no final da temporada aí, dirigentes, diretor, técnico, que assim, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil, se for o caso do Flamengo, se for campeão da Copa do Brasil, tenho certeza que o Jorge Sampaoli não continua para a próxima temporada. Não continua. Porque assim, depois daquele episódio do preparador físico que ele agrediu o Pedro, meu amigo, lógico que antes já vinha turbulência no Flamengo, Depois que o Flamengo tomou a decisão de demitir Dorival Júnior, começou aí. E depois veio as consequências. Veio as consequências. Contratou um técnico que já tinha saído de um clube mentindo, Foi o Vitor Pereira, que saiu do Flamengo, que saiu do Corinthians mentindo que teria que voltar para Portugal porque a sua sogra não estava bem, e ele, juntamente com a família dele, ia se dedicar à sogra, que não ia trabalhar em lugar nenhum, e na semana seguinte ele acertou a sua ida para o Flamengo. E deu no que deu. Deu no que deu. A vida cobra, né, gente? A vida acaba cobrando. O Vitor Pereira não conseguiu dar um jeito no Flamengo, tanto que perdeu os títulos que o Flamengo disputou no começo da temporada. E foram decisões erradas uma atrás da outra. Contratou-se Jorge Sampaoli, nova expectativa, e até agora o Jorge Sampaoli não mostrou para que veio. Veio esse episódio da questão da briga, no vestiário contra o Atlético Mineiro, na vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro fora de casa por 2-1, o preparador físico do Flamengo se desentendeu com o Pedro, e o preparador físico do Flamengo acabou agredindo, ex-preparador físico do Flamengo agora, acabou agredindo aí o jogador Pedro do Flamengo, que chegou a ter aí a delegacia e denunciar e prestar queixa contra o mesmo, E a coisa vem só desandando. Ontem foi mais um episódio, do quanto o Flamengo, os bastidores do Flamengo é horrível, gente? Tá horrível. 3-0 Atlético Paranaense, e eu digo para vocês, se o Atlético Paranaense está completo nesse jogo aqui, com Vitor Roque, Canóbio, e outros, Fernandinho, se tá completo nesse jogo aqui, o Flamengo tomaria uma goleada histórica. O Atlético ontem parecia que estava jogando na Arena da Baixada, que agora é Liga Arena, Muito tranquilo, colocou a bola no chão, toque aqui, toque ali. O Flamengo teve até um volume de jogo, porque precisava do resultado, O Atlético em alguns momentos deu uma segurada, mas muito consciente, Então assim, tem uma final de Copa do Brasil, e aí a decisão, tudo pode acontecer, sim. Mas se o Flamengo não ganhar essa Copa do Brasil, meu amigo, vocês duvidam que eu até digo o seguinte, vamos dizer que o São Paulo ganhe de 2-0 no Maracanã no domingo. Se sou presidente do Flamengo, São Paulo, não precisa você jogar a segunda partida no Morumbi não, viu? Precisa ser não. Muito obrigado. Quanto que eu lhe devo? É isso aí? Passa na minha sala. Vou acertar com você. Belezinha? Acabou, sinceramente, Porque assim, o Flamengo não vem apresentando um bom futebol já,
há muito, mas há muito tempo mesmo, e é inaceitável, gente. Olha o time que o Flamengo tem, olha os jogadores que o Flamengo tem, não dá, gente, não dá. Deixa eu pesquisar aqui junto com vocês, eu prometi pesquisar aqui, eu acabei não pesquisando. Quanto é a folha salarial do Flamengo? Deixa eu pesquisar junto com vocês aqui. Deixa eu ir aqui. Eu acabei, confesso, que eu acabei não fazendo isso, né? Porque eu correria aqui pra gente. Deixa eu buscar aqui para ver quais os valores. Só que aqui não veio desse jeito não, rapaz. Não veio desse jeito não. Eu prometo que eu vou buscar aqui. Eu vou buscar aqui eu vou me aprofundar e no vídeo de amanhã. No vídeo de amanhã eu prometo trazer para vocês quanto que o Flamengo. Vou trazer para vocês quanto que o Flamengo paga mensalmente, a folha mensal e a folha anual. Eu prometo que eu trago para vocês no vídeo de amanhã, para esse vídeo não ficar muito longo aqui e a gente ficar falando só de um assunto, sendo que tem outros assuntos aqui para a gente comentar. Prometo para vocês, amanhã, ainda hoje eu vou buscar, vou deixar salvo e amanhã eu trago esse balanço para vocês aqui. Pois é, mas é inaceitável, gente, sinceramente é inaceitável. 3-0 Furacão, né? 3-0 Atlético Paranaense para cima do Flamengo. E o título que já estava muito difícil, título brasileiro. Agora, meu amigo, esquece título brasileiro, gente. Então, se você é torcedor do Flamengo, esquece. Esquece. Né? Nenhum milagre acontecendo, o Flamengo consegue o título do Campeonato Brasileiro. Pode esquecer. Tivemos ontem, além de Atlético Paranaense 3-0 para cima do Flamengo, tivemos o Internacional recebendo o São Paulo. São Paulo até começou bem, né? Fez 1-0. Jogo primeiro tempo muito fraco também das duas equipes. São Paulo num pênalti do Kehler, né? Meu amigo, como que o Kehler caiu de rendimento, né? O goleiro Kehler. De titular no início do ano. Muitas propostas que chegaram para o Kehler, porque o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Kehler fez assim, milagres acontecerem, né? Ali debaixo dos paus, ali, os 3 paus ali, né? Do gol do Internacional. E como que ele caiu, rapaz? E pro azar dele, o Internacional contratou um goleiro, né? Muito bom, que é o Rocher, né? Rocher, para perder uma vaga aí pro Kehler, só se ele se machucar, né? Internacional, São Paulo fez 1-0, no segundo tempo o Internacional melhorou e acabou virando o confronto para 2-1. 2 gols aí de laterais, né? Do lateral direito Bustos e do lateral esquerdo René. Pois é, os 2 gols que deram a classificação, não, deram a vitória, né? Para o Internacional, que não vencia há 10 jogos no Campeonato Brasileiro, voltou a vencer e saiu, né? Saiu daquela parte de baixo ali da tabela de classificação, já perigava, já estava olhando para a parte de baixo mais do que para a parte de cima. Deu uma escapada ali da parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Hoje teremos Santos e Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians, Coritiba e Bahia, Bragantino e Grêmio. Vamos começar falando aqui do Santos e o Cruzeiro, né? Falar desse confronto. Santos precisa demais da vitória. Santos vencendo esse confronto, Santos pode sair da zona do rebaixamento. O jogo acontece nesta quinta-feira, às 19 horas, no horário de Brasília. Vamos saber das coisas das duas equipes. Transmissão aí no Premier da TV Globo para todo o Brasil. Para você que tem TV aí por assinatura. Escalações então das prováveis das duas equipes. Santos do técnico Diego Aguirre. O técnico Diego Aguirre utilizou o período sem jogos por causa da data FIFA para buscar um melhor entrosamento aí do time após a chegada dos últimos jogadores contratados pelo Peixe. No entanto, o treinador não contou aí com o Tomás Rincon, que vinha atuando como titular e esteve defendendo a seleção da Venezuela nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, o comandante santista também perdeu Alex Nascimento, que sofreu uma fratura no tornozelo direito e não deve mais atuar nesta temporada. Para enfrentar o Cruzeiro, Aguirre conta com os retornos
do volante Dodge e do atacante Lucas Braga. Além deles, o Santos regularizou as situações dos atacantes Max Silveira e também o Alfredo Morelos, que devem ser relacionados para o confronto. Então, provável escalação aí do Peixe: tem o João Paulo no gol, Joaquim ou então o Júnior Caissara, João Basso, Messias e o Dodô, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e o Nonato, então, Lucas Lima, Lucas Braga, Mendonça e o Marcos Leonardo na frente. Esse é o provável Peixe. Santos que precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Precisa vencer e contar aí com o tropeço do Bahia para que ele saia da zona do rebaixamento. Já o Cruzeiro, do técnico Zé Ricardo, o novo treinador teve 7 sessões de treinamentos para montar o time. Perdeu de última hora o seu titular no comando de ataque. Rafael Papagaio teve lesão no joelho e tende a ser substituído por Gilberto. Wesley é a outra opção, mas ele também briga com Bruno Rodrigues por uma vaga pelo lado do ataque cruzeirense. A outra dúvida para o início de trabalho está no meio-campo. Matheus Vital é o favorito para a armação de jogadas, mas com a possibilidade de Felipe Machado ganhar a oportunidade. Neste caso, Lucas Silva seria o responsável por atuar mais adiantado na armação. Então, a provável escalação do Cruzeiro tem Rafael Cabral no gol, William, Neres, Luciano Castanho, também o Marlon, Matheus Jussa, Lucas Silva e também o Matheus Vital ou então Machado, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues ou então Wesley e Gilberto na frente. Esse é o provável Cruzeiro para o confronto de logo mais às 19 horas desta quinta-feira contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. Hoje também é dia de Fortaleza e Corinthians. Pois é, o Fortaleza está numa fase maravilhosa, né, rapaz? Maravilhosa a fase do Fortaleza. A bola rola também às 19 horas desta quinta-feira. Vamos saber então as coisas das duas equipes. O Fortaleza numa fase maravilhosa e o Corinthians uma fase aí que o torcedor não está acreditando muito, apesar de estar na semifinal da Copa Sul-Americana. Vamos saber então das prováveis escalações das duas equipes, começando pelo Fortaleza, mandante do confronto desta noite. O Fortaleza, que é comandado aí pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Juan Pablo Vojvoda deverá ter duas novidades para enfrentar o Corinthians. Suspenso, Marinho não enfrentou o Fluminense e está de volta. Caleb se recuperou de um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito e já está trabalhando com o grupo, sem desfalques por suspensão para esse duelo e com o time descansado. As únicas baixas de Vojvoda seguem sendo Pedro Rocha e Hércules, que se recuperam de cirurgia no joelho. Então, provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo no gol, Tinga, Brites, Tite e também o Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino, Marinho, Guilherme e Lucero na frente. Esse é o provável Fortaleza para o confronto contra o Timão. O Corinthians, do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Timão não poderá contar com alguns de seus principais jogadores, como os laterais Fagner e Fábio Santos, e os meio-campistas Maicon, Fausto Vera, Renato Augusto e Matias Rojas. Eita nós, hein? Com jogos importantes pela frente, inclusive as semifinais da Copa Sul-Americana contra o próprio Fortaleza, Vanderlei Luxemburgo parece poupar alguns de seus titulares para tê-los mais inteiros nas próximas partidas. Por outro lado, Gabriel Moscardo, de volta da seleção pré-olímpica, e Bruno Mendes, que estava com o Uruguai nas eliminatórias, estão relacionados e devem ser titulares. Então a provável escalação do Timão tem Cássio no gol, Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu, Gabriel Moscardo, Giuliano e o Juan Oliveira, Pedro ou então o Romero ou Biro, Wesley e Yuri Alberto na frente. Esse é o provável Corinthians para o confronto de logo mais contra o Fortaleza pela rodada 23 do Brasileirão. A bola rola às 19 horas também no horário de Brasília. Hoje é dia também de Coritiba e Bahia, jogo que vale aí, rapaz, rebaixamento, né? Na parte de baixo da tabela. A bola rola às 8 horas da noite e a gente vai acompanhar e trazer tudo para você na edição de amanhã do nosso vídeo aqui
nosso primeiro vídeo, né? De amanhã, da sexta-feira, a gente traz para você os detalhes desse confronto. Pois é, provável escalações das duas equipes. Coritiba do técnico Thiago Kozlowski. É um jogo aí de 6 pontos, né? O zagueiro Reinaldo passou por uma cirurgia no braço e é desfalque na zaga. Por outro lado, Kusevich volta a tempo para ser relacionado e deve fazer dupla com Thiago Dombrowski. Já o volante Matheus Bianchi levou o terceiro amarelo e cumpre suspensão. O recém-contratado Samaris deve estrear. Por fim, o treinador também conta com os atacantes Slimani e o Gessé Rodrigues pela primeira vez. Tão provável escalação do Coxa: Luan Poli no gol, Rainer ou então o Diogo Batista, Kusevich, Thiago Dombrowski, ou então o Henrique e Jamerson, Samaris ou então o Fran Sérgio, Seba Gomes e o Bruno Gomes, o Marcelino Moreno, Robson e Slimani na frente. Esse é o provável Coritiba para o confronto contra o tricolor baiano. Já o Bahia do técnico Rogério Ceni, o Ceni assume aí o Bahia. Rogério Ceni tem alguns problemas para resolver na primeira escalação do Bahia. Sem Vitor Hugo suspenso, o treinador precisa definir um substituto entre Gabriel Xavier, Raul Gustavo e Marcos Vitor. A vaga aí de Caule, ainda lesionado, também segue aberta no meio de campo. Léo Cittadini, o Nicolas Acevedo e o Biel são opções. No ataque, novo treinador adiantou que pode ter Rafael Ratão como alternativa para a má fase de Everaldo e Vinícius Migotti. Provável escalação então do Bahia: Marcos Felipe no gol, Gilberto Canu, Gabriel Xavier e o Camilo Cândido, Rezende, Tassiano e Léo Cittadini ou então Biel, Ademir, Rafael Ratão ou então Juba e Everaldo ou então Vinícius Mingotti na frente. Esse é o provável Bahia para o confronto de logo mais contra a equipe do Coritiba. O Coritiba precisa demais da vitória e o Bahia precisa pontuar. O Bahia não pode perder, nem pensar em perder esse confronto, porque se perder e o Santos vencer o seu confronto, o Bahia volta para a zona de rebaixamento. Hoje é dia também de Bragantino e Grêmio. Jogo aí da briga aí por Libertadores da América, né, rapaz? Da parte de cima da tabela de classificação. Às 21h30, a bola rola no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Vamos saber então das coisas das duas equipes. Começando pelos donos da casa, o Bragantino do técnico Pedro Caixinha. O Bragantino volta a ter à disposição e os meias Eric Ramírez e o atacante Eduardo Sacha, que terminaram a transição e voltaram a treinar com o time. Raul é o que menos tem chance de voltar como titular por ter ficado mais tempo afastado. Ramírez e Sacha podem ser novidades entre os titulares. Em contrapartida, o time terá os desfalques dos atacantes Alejandro e Thiago Borbas, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Provável escalação então do Massa Bruta: tem Cleiton no gol, Aderlan, Lucas Rafael ou então o Léo Realpe, Léo Ortiz e o Juninho Capixaba, Jadson ou então o Eric Ramírez, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista, Elinho, Vitinho e Eduardo Sacha na frente. Esse é o time, ou provável time, do Bragantino para o confronto contra a equipe do Grêmio, do técnico Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho. A principal dúvida do time titular é sobre a condição física dos gringos que estavam convocados. Cabalho e Vila Sante se juntaram à delegação na quarta-feira e não treinaram com os companheiros. Se estiverem bem, vão para o jogo. A baixa é Bitelo, que está se transferindo ao Dinamo Moscou e não voltou para o Brasil após a convocação para a seleção pré-olímpica. Então a provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando no gol, João Pedro, Rodrigo L, Kahneman e também o Reinaldo, Vila Sante, Cabalho, Pepe e Cristaldo, João Pedro Galvão e o Soares na frente. Esse é o provável Grêmio para o confronto de logo mais às 20 horas. Aliás, às 20 horas não, né, rapaz? Às 21h30 no horário de Brasília, contra a equipe do Bragantino em Bragança Paulista. Claro que a gente vai acompanhar tudo
E aí amanhã a gente traz para vocês aqui o que aconteceu aí, né? Nesses jogos, esses 4 jogos da Série A do Brasileirão e mais um jogo aí, abrindo a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Se gostou, você concorda com tudo que eu falei aqui ou com algumas coisas? Concorda não? Tem um espacinho de comentários aqui para você dar a sua opinião sobre os nossos assuntos aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Se gostou, deixa aí o seu joinha, né? A sua curtida no nosso vídeo. Além de comentar, compartilhe aí com seus amigos, os seus grupos, nos seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda demais a gente. Se for a sua primeira vez aqui, ou se você já passou outras vezes aqui, mas não se inscreveu no canal, não faça isso. Se inscreva no nosso canal Cristiano Santos Radialista e não se esqueça de ir lá no sininho, toque no sininho ou clique no sininho, escolha todas, para que o YouTube te avise quando tivermos aqui, quando subir um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai mandar uma mensagem aí para o seu celular ou para o seu e-mail, dizendo, tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Aí você corre para cá para assistir o nosso vídeo e ficar muito bem informado. Eu volto às 18 horas, se assim o nosso bom Deus nos permitir, para a gente trazer informação aí de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Belezinha? Beijo no coração, um abraço para vocês também. Obrigado aí pela companhia de sempre, pelo carinho. E a gente se fala, a gente se vê.